Processo de BH pode ser arquivado e ainda tem uma situação de exposição ilegal. A gente vai trazer aqui esses detalhes que deixam o Bruno Henrique em situação melhor. Ele que vai depor no STJD amanhã. Amanhã tem situação importante envolvendo o Bruno Henrique. Hoje, se Deus quiser, Bruno Henrique faz gol no Palmeiras, até porque já é motivo para o Bruno Henrique ficar aliviado. O jogador tá com tudo caminhando para se resolver. A gente vai trazer aqui, e não é passar pano não. Houve exposição ilegal, a defesa do jogador trazendo essa informação aqui, a gente trazendo informações aqui, até detalhes que pouca gente falou, e a gente trazendo tudo pra você aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Hoje tem Mengão, Flamengo e Palmeiras, jogo de 6 pontos. A gente vai trazer também tudo que aconteceu com relação a Andréas Pereira. Andréas Pereira que deu entrevista confirmando muito do que a gente já falava sobre voltar pro Flamengo. Olha, tem muita coisa pra gente trazer aqui pra vocês no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente já chega aqui logo cedo daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Não notificou, por isso é muito importante você se inscrever, você todo dia olhar no nosso canal o que tem de vídeo rolando, porque muito vídeo não é notificado, né? Mas aqui você acompanha todo dia muitos vídeos do Mengão. Ontem a gente teve o José Boto deixando claro que Neymar não está nos planos do Flamengo, descartou completamente o Neymar, falou não, assim, tipo, fazendo uma... Cara, foi taxativo, fez uma cara, não, Neymar no Flamengo não, tá? E brincou com relação ao Cristiano Ronaldo, que ele quer vir e tal, mas foi muito mais numa sinalização de brincadeira. Olha, a gente então chega aqui, lembrando que hoje, na Bet Oficial da Nação, você pode ir lá no perfil oficial no Insta, procurar o post oficial da promoção com o Gerson e também com o Wesley Safadão, participar, contar a sua história, que a sua história pode valer pacote completo com acompanhante para os Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de Clubes. Então aproveite agora mesmo. E lembrar você também que com Visto Rápido EUA e Bruno Lopes Law, né, Law de advogado em inglês, você pode entrar em contato aí, cara, tá aí no comentário fixado o Visto Rápido EUA, não é só Estados Unidos, tá? Faz tudo, espanhol, cidadania espanhola, cidadania portuguesa, eu já tô com meu passaporte vermelho, passaporte de cidadão europeu, você pode garantir o seu, se você tiver direito, ele vai atrás e vai resolver pra você, cara, é direito seu. Então procura aí também Visto Rápido EUA, faz todos os vistos, passaporte, tudo, tá? Também lembrar você aí que você tem como entrar em contato com o pessoal da Caravana do Haroldo para viajar para qualquer lugar do mundo com a Caravana do Haroldo, aquela que não te deixa no aeroporto, igual algumas aí, que, cara, eu vou falar para vocês, é uma vergonha que usem ainda influenciadores do Flamengo e de futebol, uma vergonha que aceitem ainda anunciar esses caras. Mas você pode, com a Caravana do Haroldo, viajar pela Libertadores, pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão e também pela Copa do Mundo de Clubes com a Caravana do Haroldo, tá? Vamos lá. Olha, eu vou trazer aqui agora a informação importante que eu recebi dos advogados do Bruno Henrique, tá? Eles me passaram uma situação muito importante, pessoal que está na defesa do Bruno Henrique, que houve constrangimento e exposição ilegal do atacante, tá? Porque a Justiça Estadual não tinha competência para autorizar, Justiça Estadual do Distrito Federal não tinha competência para autorizar a busca e apreensão e que a operação foi truculenta e midiática, expondo indevidamente o jogador e sua família. Vale destacar que foi exposto pela Globo e por uma série de veículos grandes, Fantástico, uma série de veículos grandes que publicaram tudo, né, que foi vazado pela Justiça Estadual de Brasília. Documento que me passaram está destacando que se a Justiça não suspender logo o processo,
outros atos ilegais podem ser cometidos, tá? Como uma possível denúncia feita de forma errada pelo Ministério Público, o que causaria aí também prejuízos e constrangimentos ao jogador do Flamengo, tá? Em resumo aí, para passar para vocês, o pedido deles é o seguinte: transferência do caso da Justiça Estadual para a Justiça Federal do Distrito Federal, tá? Pela sacanagem toda que eles entendem que aconteceu. Anulação de todas as decisões tomadas até agora pela Justiça Estadual. Anulação do processo do Bruno Henrique, ela pode acontecer. Tudo que foi, né, tomado, todas as decisões tomadas pela Justiça Estadual de Brasília, eles pedem a anulação. Que as provas obtidas nessas decisões também sejam retiradas do processo. Notícia aí urgente, importante sobre o Bruno Henrique, que amanhã, que hoje mete gol no Palmeiras, se Deus quiser, e amanhã vai depor no STJD, tá? Então, a gente trazendo essas informações é importante, estão tentando aí arquivar e até anular o processo lá que foi movido, inclusive, no caso, a Justiça Estadual, né, de Brasília. Então, cara, eu torço muito que o Bruno Henrique consiga provar a sua inocência, consiga ser absolvido de tudo que entraram contra ele aí, que ele possa, inclusive, pedir aí, né, uma reparação pela questão da exposição indevida. Cara, é uma vergonha o que fizeram, né, com relação a vazamento de conversa Cara, você pode investigar, agora vazamento na mídia e a forma que foi, de forma truculenta, né, exposição indevida, né? Então, realmente, ele tem o direito, ele é cidadão, ele tem o direito de fazer isso, tá? Olha só, trazer aqui agora informação importante com relação a que a gente já vai trazer questão de jogo do Flamengo e Palmeiras aí pelo Brasileirão, mas é importante a gente falar de mercado da bola, porque o Andréas Pereira deu entrevista, tá? Ele deu entrevista e ele falou o seguinte sobre uma transferência para o Flamengo. Só Deus sabe, risos. Sempre deixei claro que se voltar ao Brasil, a primeira opção é o Flamengo, onde me senti, né, à vontade, tenho grandes amigos lá, joguei com a Arrascaeta, com o Gerson na seleção, sei também que encaixaria no time do Felipe Luiz, que é um grande amigo, a gente conversa muito, mas é uma coisa que está aberto, tá? Está em aberto. Tenho contrato de 2 anos ainda com o Fulham, clube que abriu as portas para mim e respeito, mas virei torcedor do Flamengo e essa conexão com o Flamengo vai ser sempre especial. Sempre vai haver torcedores que se lembrarão do que aconteceu, mas a maioria sabe da minha qualidade e que amo o clube. Acho que eles me receberiam sim de braços abertos. Então o Andréas Pereira falando com os torcedores do Flamengo que ele tem certeza que o receberiam de braços abertos. Não tive contato formal com o Flamengo, né? Não teve nenhuma reunião, contato formal com o Flamengo. Estava no fim da temporada e focado no Fulham. Pedi ao meu empresário para não me dar muita informação de fora, porque poderia atrapalhar meu desempenho aqui, tá? Fizeram a proposta, falaram com o meu empresário, tá? A Leila isso sobre o Palmeiras agora, tá? A Leila é uma pessoa que respeito muito, admiro o trabalho dela, mas tenho um carinho grande pelo Flamengo e estava no meio da temporada com o Fulham. Queria terminar a temporada, não gosto de ir no meio das coisas deixar para trás. Falei com o meu empresário, agora vou passar, né? Então, agora vou passar, não vou negociar com o Palmeiras, não vou negociar com ninguém. Olha só, então ele diz claramente que, confirmando aquela nossa informação que a gente trouxe aqui, que ele não tinha aceitado ir para o Palmeiras, ou conversar, ou negociar até com a Leila, porque ele se considera flamenguista, tá? Então, importante essa declaração aí do Andréas Pereira, deixando claro aí que não gostaria de jogar por um rival do Flamengo, que se diz flamenguista, inclusive. A gente teve o jogador do Vasco comemorando o gol, o Ryan, comemorando o gol, fazendo o C,
né? Ficou famoso o meu meme lá, faz o C, né? O jogador do Vasco foi lá e ele disse que faz desde a base o C pro Fluminense. E aí o Fluminense virou o jogo, cara. O Verratti fez o gol, né? O gol contra. Foi zoado pra caramba porque foi um senhor gol contra. O Verratti fez o gol contra. O Vasco perdeu o jogo de virada 2-1 e os memes começaram a rolar. O Vasco rebaixado de novo. O Fluminense, o próprio perfil do Fluminense postando zoeira, né? Os torcedores do Fluminense sacaneando, colocando que o C era de cair, vai cair, vai. Aí o C era cair de novo. 4 vezes, caiu 4 vezes, só que eles esquecem também, né? O tricolor querendo zoar, esquece que ele caiu. Olha só, vou tentar lembrar. 96, 97. Aí teve a virada de mesa do negócio que falam que estourou champanhe em Eurico, né? Aí teve 97, aí 99 pra Série C. Aí teve 2013, tá? Subiu da C pra A, né? Passou direto, negócio de João Avelange. E teve 2013, que foi estranho pra caramba também. Então o Fluminense tem 4 quedas e uma subida direto pra Série A, da C pra A. Ganha a C e vai pra A. Então, meus amigos, não dá pra zoar o Vasco, não. O Vasco, a gente pode zoar o Vasco, caiu 4 vezes. E tá rumo a mais uma, hein? Rumo a cair mais uma. A gente pode, o flamenguista pode zoar o Vasco, o tricolor não. O flamenguista pode zoar o Vasco, o tricolor não. O botafoguense também não, que já caiu também. Ninguém pode ficar se zoando. Engraçado é os caras se zoando, cara. O vascaíno zoando o Fluminense, o tricolor com Série C, o tricolor zoando o Vasco com 4 quedas. Cara, foi muito engraçado ontem. A porrada comendo. Né? Os times ali que tem um histórico negativo, se zoando, o pau quebrando. Olha, eu me diverti. A gente, então, tem aí os duelos aí entre Flamengo e Palmeiras. Primeira vez aí em 2025, Flamengo e Palmeiras se enfrentam. No ano passado, os times se encontraram 4 vezes com bastante equilíbrio. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi mandante do primeiro jogo, 0-0. No retorno, no Maracanã, o jogo foi 1-1. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 no Maracanã. Na partida de volta, o time dele chegou a marcar um gol, mas não foi suficiente. Ganharam por 1-0. Então, no ano passado foram uma vitória para cada lado, mas o Flamengo eliminou o Palmeiras e 2 empates. Então, foi bem equilibrado mesmo no ano passado. Mas o Flamengo, nos últimos 15 jogos, venceu 6, né? Nos últimos 15 jogos, o Flamengo venceu 6, Palmeiras venceu 1 só. E o resto foi tudo empate, tá? Então, 15 jogos, 8 empates, 6 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Palmeiras. O Flamengo amassa o Palmeiras recentemente. Olha, parcial aí, Norte esgotada, 43 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Deportivo Táchira. Isso ontem, tá? E aí eu tô esperando me mandar aqui. Eu acho que já devemos ter na casa de 45 mil ingressos vendidos, tá? Então, 43 ontem. Hoje já devemos ter na faixa de 45 mil ingressos vendidos. A gente tem aqui também uma informação importante, né? Flamengo aí e Palmeiras, a gente trazer todos os dados do jogo, todas as informações do jogo. A provável escalação do Flamengo, segundo o GE, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, até aí igualzinha que a gente trouxe ontem. Everton, Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael e Bruno Henrique. Então, perfeita, bateu com a nossa escalação que a gente trouxe também nos últimos 2 dias. Deve ser essa a provável escalação do Flamengo. Então, desfalques aí seguem sendo Alan, De La Cruz, Gonzalo Plata, Matias Vinha e Pulgar em recuperação e o Wesley suspenso, tá? Então, desses aí, o De La Cruz é o que está ainda no departamento médico, fazendo fisioterapia e tudo mais, ainda está em tratamento. E quem já foi para o campo e está em recuperação mais, cara, que deve ser aí, que está mais próximo da recuperação, o Alan, o Matias Vinha e o Pulgar, tá? Para a próxima semana. E aí, o Gonzalo Plata também recuperando da questão do edema no joelho direito, e o Wesley, que volta de suspensão, também ficará livre para a semana que vem. E aí a gente tem ainda a questão do De La Cruz,
esse aí ainda está se recuperando, pensando aí na Copa do Mundo de Clubes, tá? Então, às 16 horas de hoje, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa da vitória diante do Palmeiras. Allianz Parque, tá? TV Globo e Premier transmitem. Então, a provável escalação do Palmeiras: o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Emiliano Martinez ou Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mike, Maurício ou Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque, tá? Então o técnico Abel Ferreira deve ter esse time à disposição, mas não estará à beira do campo. Foi suspenso o Abel Ferreira. Desfalques do Palmeiras: Richard Rios, suspenso, e Felipe Anderson, lesionado. Esse cara aí chegou no Palmeiras, não mostrou que veio. O árbitro, cara, cuidado total, olho nesse cara, porque ele sempre prejudica o Flamengo. Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, tá? E ele com Wagner Hillway no VAR, né, de Santa Catarina também. Ramon Abate Abel e Wagner Hillway. Esse aí é o combo que eu falei que eles iam colocar. Colocaram. Satisfeitos? Colocaram o cara que mais prejudica o Flamengo no VAR. Foi colocado o Wagner Hillway, que sempre prejudica e beneficia o Palmeiras. Sempre. Erra a favor do Palmeiras. É impressionante. E o Palmeiras sempre sai beneficiado. Olha quem que eles colocaram no VAR, meus amigos. É o Wagner Hillway, né? É inacreditável. Colocaram Ramon Abate Abel com Wagner Hillway. Para esse cara dar uma olhada em lance do Flamengo, que possa favorecer o Flamengo, é uma loucura. É quase que impossível ele fazer isso. É inacreditável. Ramon Abate Abel, a arbitragem, e o VAR ser o Wagner Hillway. Chega a ser... é um escárnio, é uma sacanagem, é um esculacho essa escolha da CBF. Quando tinham escolhido o Ramon Abate Abel, eu já estava revoltado. Quando a CBF escolhe pro VAR o Wagner Hillway, que tem um histórico de muitos erros contra o Flamengo, tá me dando um recado, né? Claro, do sistema. Vergonhoso isso. Assistente 1, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais. Assistente 2, Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. O golpe tá aí, cai quem quer. Estão prontos para operar o Mengão. É um esculacho, meus irmãos. Isso aí, porque sabe por quê? Não precisa falar nada, sabe por quê? Não precisa nem falar nada, porque é tanto erro contra o Flamengo, o Ramon Abate Abel, aquele pênalti no Pulgar contra o Atlético Mineiro, pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro contra o Palmeiras. Cara, são tantos contra times cariocas, tantos erros que o VAR não chama. Tem vários lances aí famosos que o Wagner Hillway não chamou. Cara, e não é choro, gente, é um absurdo, é uma vergonha, tá? A gente fica impressionado que realmente esse tipo de coisa ainda possa acontecer, dessa escolha absurda da arbitragem para o jogo Flamengo e Palmeiras. Eu vou agora só trazer aqui a lista de relacionados do Flamengo para a gente ver os jogadores que a gente tem à disposição. Olha só, Alexandro, Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas viaja, então está à disposição, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, Arrascaeta, há uma dúvida se ele começa ou não jogando pela questão do gramado sintético, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, titular, Gerson, titular, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, deve ser titular, Léo Ortiz, Léo Pereira, titulares, Lohan, que deve ser aproveitado no decorrer do jogo, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, que há dúvida se será ou não titular, Pablo Lúcio, espetacular esse garoto, Pedro, que pode ser banco, tá? É cogitado aí, não se sabe nem se vai entrar na partida por questão do gramado sintético e está voltando de cirurgia. O Rossi, né, titular, e o Alacian, tá? Então, eu tinha falado do Alexandre, que deve ser titular, o Bruno Henrique também, o Arrascaeta, uma dúvida, o Cebolinha, que pode ser titular, tá? Então, o Flamengo, a gente trouxe aí o provável time do Mengão, a gente pode trazer novamente aqui para vocês, lembrando que a CBF definiu para o dia 2 de junho a data do sorteio da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Adiou, era dia 30. Então, novamente aqui o time do Flamengo, o Rossi, o Varela, o Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, aí o Everton Araújo com o Gerson na volância, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique. Pode ser Michael e Bruno Henrique. Gostou? Comenta aqui. Eu quero lembrar você
que se tem Mengão em campo, tem free bet na bet oficial da Nação. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Tá? Muito importante você saber disso, é diversão, não é investimento. E a gente preparou aqui, cara, uma odd especial. Eu fiz uma odd especial aqui, que é pro especial do jogo Flamengo e Palmeiras, que a gente coloca o seguinte: Flamengo para vencer o jogo, né? Flamengo para vencer o jogo. Flamengo ou empate, tá? Eu vou colocar Flamengo ou empate, mais de 3,5 escanteio no primeiro tempo, é jogo para muito escanteio, e ambas as equipes marcam. Eu vou nessa. Gostou? Eu vou nessa. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Olha, só avisar que nas lojas Futebol, Rio Bonito e também, né, Casimiro de Abreu, tá? Você já encontra o pet da Copa do Mundo de Clubes, tá? Esse pet lindo da Copa do Mundo de Clubes, você encontra nas lojas oficiais, loja do Flamengo na Gávea, lojas oficiais do Mengão, você já encontra o super pet aí, cara, lindo, né, da Copa do Mundo. O Flamengo vai jogar com esse pet aqui, tá? Você tem personalização também, ó, pet oficial da Nação. Pode ir lá nas lojas Futebol, em Rio Bonito e Casimiro de Abreu, e também nas lojas oficiais do Flamengo aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Tamo junto, um grande abraço, valeu!